He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that when we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus. He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Real, real, He's so real to me. Oh, real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Hallelujah. Real, He's so real to me. Singing, real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, but I can't live without Him. That is why I love Him, and He's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Então, quando Jesus ressuscitou dos mortos, o homem foi outra vez obrigado a tomar sua decisão. Ele ressuscitou ou não ressuscitou? E o que fizeram? Fizeram a mesma coisa que naquele julgamento forjado, política e igreja juntas. Pois os políticos e os religiosos se reuniram da mesma forma que então, exatamente como farão no futuro, e estão fazendo agora mesmo, política e religião. Acabe era um sujeito bom, mas Jezabel, ele era casado com ela. Não digo que o presidente Kennedy não seja bom homem, mas está casado com aquele sistema de Jezabel. Não foi Acabe que fez aquilo, foi Jezabel atrás do trono que controlava. É esse sistema de Jezabel que causará o dano aqui. Ele tem de aceitar porque é casado com ela. Ele tem de receber, tem de fazer, é casado com ela. Oh, que coisa! Pessoal, não conseguem ver o que a Escritura está fazendo? Não conseguem ver onde estamos aqui nos últimos dias? Agora, notem um homem depois da ressurreição. Você vê aquele julgamento forjado, entregue à igreja, sabendo o que a igreja faria. E o que aconteceu quando aqueles soldados ficaram com medo e fugiram? A igreja contratou aqueles soldados e receberam dinheiro para dizerem que seus discípulos vieram à noite e o levaram. Então, quero lhe perguntar, se os discípulos foram à noite e o levaram, por que não levaram o manto que estava sobre ele? Se eram ladrões e roubavam, por que não levaram o manto também? Mas o linho estava bem ali, com o lenço sobre o rosto. O linho encontrava-se onde cobria o corpo dele. Ele passou por tudo isso e subiu para a ressurreição. Não se mexeu em nada, bem do jeito que ele foi enterrado. Ele jazia da mesma forma, mas tinha saído do linho. Amém! Vejam, mas um julgamento forjado de novo. Uma acusação falsa. Por quê? Foram obrigados a tomar uma decisão. O homem teve de tomar uma decisão. A igreja tinha de dizer, ele ressuscitou dos mortos ou ele não ressuscitou dos mortos. Amém. Oh, vamos prestar atenção agora. Coloque seu aparelho auditivo espiritual.
Notem, chegou a mesma coisa. Homens estão tentando seguir, como nossas reuniões, e dizendo, já ouvi até igrejas. A Igreja de Cristo, assim chamada, disse, darei $1.000 por qualquer homem que puder mostrar uma evidência de ou uma pessoa que foi curada. Já levei médicos a eles e nem mesmo acreditaram. Por quê? Eles são obrigados a tomar uma decisão. Selaram-se do lado de fora, com Caim, com as seitas religiosas. A verdadeira igrejinha de Deus está em minoria, mas sempre se moveu assim. Mas ela, como ela sofreu aqueles 1.500 anos de Era das Trevas, eles dizem, a Igreja Romana. Claro, a Igreja Romana foi primeiro a Igreja Pentecostal. A Igreja Católica foi. Começou no Pentecostes, mas então quis se organizar. E se essa Igreja Pentecostal permanecesse por mais 2.000 anos, seria pior do que o católico é agora. Estão se distanciando de tudo. Fui questionado outro dia. Você vai pregar, se vier a este lugar, sobre as mulheres usarem maquiagem, que não deveriam usar shorts, não deveriam usar essas coisas? Eu disse, não me peça então. Não, senhor. Não me peça para vir. Você vai pregar isso? Até disse, que negócio é esse o seu? Eu disse, é negócio do Senhor e eu estou cuidando dos negócios dele. Isso mesmo. Exatamente. Então eu disse só, por que você faz isso? Não tem outras coisas a dizer? Eu disse, sim, mas que elas façam isso. E então falaremos sobre outras coisas. Vejam, está vendo? Vejam, vamos preparar o alicerce. Esse é o problema. Você está tentando pular para o topo da escada quando ainda deveria estar embaixo, está vendo? Começar aqui, limpar e começar certo. E então poderíamos edificar nisso. Caso contrário, você não pode construir, porque qualquer fundamento que não esteja edificado sobre os princípios de Cristo cairá. E a Bíblia disse, é abominação a mulher usar roupa que pertence ao homem. Não mudou nem um pouco, já que Deus não mudou. Ele é eterno e seus pensamentos ontem são os mesmos que são hoje e serão para sempre. Seu espírito é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Suas obras são as mesmas ontem, hoje e eternamente. Sua redenção é a mesma ontem, hoje e eternamente. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há como contornar isso. Agora, tem de provar para saber. Nós sabemos disso, está certo? Deus disse que sim. O homem foi obrigado a tomar uma decisão. A que foram obrigados, primeiro, nos dias de Cristo, o que eles foram obrigados a fazer? Foram obrigados primeiro a aceitá-lo. Ele lhes mostrou seu sinal, seu selo. Ele era o Messias. Como ele mostrou isso? Exatamente pelo que a Bíblia disse que ele faria. Ele era profeta e discernia os pensamentos na mente deles. E disseram, ele é um demônio, Belzebu. Foram obrigados a tomar uma decisão. Não conseguiram mais segurar. E nem a Igreja Pentecostal, ou a Batista, ou a Presbiteriana. O Espírito Santo tem. Cristo ressuscitou e ele está na igreja. E dizem, este homem batiza em nome de Jesus. Ele crê que não precisa falar em línguas pelo Espírito Santo e coisas assim, que essa não é a evidência inicial. Ele crê nas mulheres, nas nossas mulheres usarem o cabelo assim. Acho que não tem nada a ver. Então, porque Deus está vindicando que esta é a verdade, descubra onde está. Eles recusaram sua messianidade quando ele lhes mostrou que era o Messias. Foram obrigados a dizer algo. E assim estão hoje, rejeitando-a, e não a patrocinam, e lavam as mãos dela. A decisão lhes é imposta, não há meio termo. Estamos no tempo do fim. O homem é obrigado a recebê-la ou rejeitá-la. Você tem de aceitá-la ou rejeitá-la. Os Estados Unidos estão obrigados. O Tabernáculo Branham está obrigado. Os pentecostais estão obrigados. Os metodistas, em todos os lugares, estão obrigados. Você tem de aceitar ou largar. Deus confirmou sua palavra, mostrando os seus sinais, apoiando o seu ministério, mostrando bem o que ele é, provando que ele é Deus. Jesus disse, serão faço as obras de meu Pai, então não creiais em mim. Isso mesmo. Mas se faço as obras do Pai, então creiam nas obras. Aí está. Vejam, eles não podem, eles não conseguem encontrar nada nisto, porque isto é verdade. Então, por que não a recebem? É por causa da denominação. Eles não podem recebê-la, por isso estão obrigados agora ao momento de decisão.
E em Ohio, há poucos dias, as mesmas igrejas que me patrocinaram um ano atrás, porque ataquei isso e mostrei que eu estava errado, não houve uma sequer, exceto uma igreja, a do irmão Sullivan, que cooperou. Eu disse, ainda tenho a mesma mão, ainda tenho os mesmos pés, ainda tenho a mesma mensagem, ainda sou o irmão Branham. Qual é o meu problema? Não sou eu. O Espírito Santo ainda fala. O Espírito Santo ainda faz as mesmas obras. Ele ainda mostra. Mas você é obrigado. Isso mesmo. Eles são obrigados. E o grande Espírito Santo caindo bem no meio deles e falando as palavras e dizendo as coisas que ele disse. Então eles ainda... Olhe aqui na Califórnia o outro dia. Acho que posso encontrá-lo aqui. Aqui está. Eu estava no restaurante Clifton's, café da manhã, e lá um irmão batista, depois que terminei de repreender as igrejas dizendo-lhes que estavam fazendo mal e as coisas que estavam fazendo, rejeitando a Deus, certo irmão batista me procurou para me abraçar, para orar, e quando o fez, começou a falar como em línguas. Agora, ele era batista, nada sabia a respeito. Quando terminou, ele disse, e uma mulher lá atrás, de Louisiana, francesa, disse, aquilo não era língua desconhecida, era francês. E aqui estava outra mulher sentada, da Suíça, Lausanne, que fala francês. Já estive lá. Ela disse que ela interpretou certo. Lá veio um jovem andando por ali. Eu nunca o vi, ninguém nunca o tinha visto. Ele era o intérprete do francês para a ONU. Disse, exatamente, está certo, disse. E este homem diz, e vocês conhecem este homem, logo direi seu nome. Seu nome era Henry. Vou pegar seu sobrenome em um instante. Acho que está escrito aqui. Não sei, está na Voz dos Homens de Negócios, se não estiver, mas ele... sim, por Danny Henry. Agora, isso é... Não consigo me lembrar daquela estrela de cinema. Não é Marilyn. Me dá o quê? Jane Russell, primo de Jane Russell. E ele veio e me abraçou para comentar comigo, e estas são as palavras que ele disse. Ele disse, esse sermão poderia ser colocado no livro de Apocalipse. Disse, está certo. Ele disse, quero orar pelo Senhor, irmão Branham. Ele me abraçou, começou a falar em francês e nada sabia a respeito. E foi esta a interpretação. Ele anotou conforme o documento saiu, em forma... E assim por diante, disse, eu, Victor D-E-D-O-W-X, nome francês. Sou francês, e assim por diante. E estava lá quando Danny, como se chama, Danny Henry, entregou isto em mensagem sobre o irmão Branham em 11 de fevereiro de 1961. Ele mora na estrada North Kings 809, Los Angeles, 64. Ouça a leitura. Porque escolheste o caminho estreito. Agora, vejam, eu entendo bem isso. Há uma parte que não. Porque escolheste o caminho estreito, o caminho mais difícil, andaste por tua própria escolha. Eu posso entender bem isso. Vejam, você mesmo escolhe. Moisés fez sua própria escolha. Ele não teve de seguir. Tampouco eu tive de seguir este caminho. Eu poderia ter grandes edifícios por aí, como alguns têm. Eu poderia estar em toda parte pela televisão, mas quem me patrocinaria ao criticar a própria fundação? Mas tem uma coisa, não tenho de me curvar aos pés de ninguém, exceto aos do Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo, sim. Eu prego o que a Bíblia diz. Não tenho de me comprometer com suas organizações porque não pertenço a elas. Eu fiz a escolha. Justo como ele disse lá, como fui com Moisés, assim serei contigo. E ele deu a Moisés 2 sinais de confirmação para provar. E Moisés fez sua própria escolha. Vejam, Moisés fez sua própria escolha. Então, é fácil entender isso. Vejam. Tu escolheste porque escolheste o caminho estreito, o caminho mais difícil, andaste por tua própria escolha. Agora este homem, agora repare como está escrito. Você pode ver que está escrito em palavras estrangeiras. Tu fizeste a decisão correta e precisa, e é o meu caminho. Bendito seja Deus. É o meu caminho, ele disse.
Por causa dessa importante decisão, uma enorme porção do céu espera por ti. Ele nunca tinha ouvido falar da visão. Vejam, disto. Vocês se lembram da visão? Grande porção do céu espera por ti. Que gloriosa decisão tomaste. Está vendo? Isto em si, agora aqui está. Daqui em diante eu não entendo. Isto em si é aquilo, parênteses grandes em volta, que dará e fará acontecer a tremenda vitória no amor divino. Não sei o que isso significa. Isto fará acontecer. Talvez na pequena tenda, um dia destes, sentado lá atrás, ele o dê a conhecer. Por quê? Não porque tivéssemos de fazê-lo. Não porque isso seja apenas um caminho fácil. Você pode ser popular. Todo mundo estaria dando tapinhas nas costas. Dinheiro chegando de todos os lugares para a rádio ou televisão e assim por diante. Disseram que pegariam e televisionariam. Não creio em pegar as coisas de Deus e colocá-las em coisas tão vulgares do mundo. Eu não creio em toda essa zombaria e fazer algo que não seja. Eu creio em deixar isso, esperar. Deus, Ele é Deus. Deixe-o fazer com isto o que Ele quiser. Somos servos, apenas servimos ao Senhor. Apenas fazemos como Deus disse. O homem, no entanto, em meio a tudo isso, é obrigado a tomar uma decisão. Foram obrigados a tomar uma decisão quando Cristo estava aqui na terra, porque Ele provou a eles que Ele era o Messias, está certo? E foram obrigados, e de que o chamaram? Beelzebu, um adivinho. Então, pelo seu sinal, selo, na Páscoa, Deus provou que Ele o ressuscitou dentre os mortos. Depois de aquelas outras coisas, Ele o ressuscitou dos mortos. Agora, a igreja que afirma ter o Espírito Santo, a prova de Deus disso, de que você passou da morte para a vida, porque as coisas velhas já passaram e as coisas se fizeram novas para você. Essa é a prova da ressurreição de Deus. Você não é como antes, você mudou. Enquanto você duvidava da palavra de Deus, agora cada palavra que a palavra de Deus fala, você diz amém. Veja, algo aconteceu com você. Essa é só a primeira forma da ressurreição. O Espírito no interior. Agora, Pentecostes. Depois do Pentecostes, quando aquelas pessoas receberam o Espírito Santo, o homem foi de novo obrigado a tomar uma decisão. Isso é de Deus ou não é de Deus? E o que disseram? Eles são hereges. Isso é loucura. Estão iludidos. Até Agripa disse a Paulo, você está louco. Louco significa maluco. E o que Paulo disse? O caminho que chamam seita é assim que adoram a Deus. Ele tinha o selo da Páscoa. Ele estava lá quando algo aconteceu. Estou feliz em dar as mãos a ele esta manhã, de coração, e dizer, Paulo, por quê? Teríamos de pregar a mesma palavra. Paulo ordenou que fossem batizados de novo em nome de Jesus, depois de terem sido batizados em outras palavras. Ele disse, se um anjo do céu disser outra coisa, seja anátema. Ele pregou a cura divina, ele pregou o poder da ressurreição, ele pregou Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Visões e poderes e manifestações do Espírito o seguiam. Você terá de ter a mesma mensagem, a mesma coisa. Não uma teologia, não alguns atos da igreja, mas o poder de Deus. Pentecostes e o mesmo selo. O selo do Espírito Santo, o verdadeiro selo da Páscoa de Deus, são as credenciais de um homem. Isso é seu direito de primogenitura. É a credencial de que você passou da morte para a vida. E Deus está operando através de você, igual a como fez com o Senhor Jesus, porque é a sua credencial. Estes sinais seguirão aos que crerem. Ide por todo o mundo, depois da Páscoa, depois do Pentecostes, depois que o selo da Páscoa foi dado, da ressurreição. O que era isso? A vida que estava em Cristo, que ressuscitou, veio e vivificou a sua igreja e vive na igreja para fazer os mesmos sinais. Espero que não passe despercebido por você. Espero não estar segurando vocês por tanto tempo que vocês não se alegrem com o que quero dizer. Vejam, eu sei que é difícil, vocês de pé.
Por favor, só um instante. Tentem, se puderem. Vejam, quero que entenda este ponto, amigo. Quero que veja o que está no meu coração. O que está aqui há 31 anos, desde que pus aquela pedra fundamental ali na esquina. Vejam, há uma verdade. Tenho tentado defendê-la. Tem havido todo tipo de coisas que saíram dela, isso é verdade, mas sempre foi assim. Eu estava lendo sobre Martinho Lutero. Disse, foi difícil acreditar que ele pudesse protestar contra a Igreja Católica e sair ileso. Isso foi ótimo. Mas a maior coisa foi como ele conseguiu manter a cabeça acima de todo o fanatismo que seguiu o seu reavivamento. Conseguiu permanecer fiel à Bíblia. Diga o que Deus diz e não diga nada mais. Apenas fique exatamente com ela. Ande na decisão reta e precisa de Deus. Em vez, se Deus decide que seja assim, fiquemos justo com isso. Essa é a decisão dele. Amém. Sim, Senhor. Sim, Senhor. O selo de Pentecostes são as credenciais do crente de que ele passou da morte para a vida, porque recebeu a bênção pentecostal, o selo da Páscoa de Deus ao seu filho. Ele selou seu primeiro filho com o Espírito Santo, está certo? Verdade. E ele selou todos os seus outros filhos com o Espírito Santo. Agora, vemos aqui que ao selar isto, agora neste tempo, pois o tempo do fim está se aproximando. Há um lugar aqui que eu deveria falar sobre os filhos. Os filhos de Caim lá agora foram obrigados ao ponto que têm de tomar uma decisão. Vejam, é difícil eles fazerem isso porque se fizerem terão de abrir mão dos seus direitos denominacionais. Está vendo? Assim fez o fariseu. Vocês sabem, os fariseus tomaram uma decisão sobre Jesus quando ele provou que era o Messias. E quando o Espírito Santo provou que este caminho, que se chama heresia, provou que esse é o Espírito Santo. O homem tem de tomar uma decisão, não pode ficar neutro. Aqui, a outra noite, eu havia saído para orar por uma senhora enferma no hospital. E quando desci, ouvi alguém chamar, Billy, e olhei em volta. Foi um dos nossos irmãos aqui, frequenta aqui, Royce Slaughter. Ele estava do outro lado do corredor, um pouco, e disse, a esposa do meu irmão está doente, pode ir orar por ela, Billy? E eu disse, claro. Fui lá e havia outra senhora idosa, de uns 60 anos, deitada ali, parecia seu filho sentado ao lado. Depois de conversar um pouco com eles, eu disse, vamos fazer uma oração. Ela disse, puxa essa cortina. E eu disse, tudo bem? Eu disse, a senhora é crente? Ela disse, sou metodista. Eu disse, não foi o que lhe perguntei. Eu disse, a senhora é crente? Ela disse, sou metodista, somos metodistas. Puxa aí essa cortina. Eu não puxei. Orei mesmo assim e eu orei por ela assim. Orei para Deus salvá-la. Mas é isso, veja, você não é cristão, você é metodista. Vejam, você não é crente, é metodista. Seu próprio testemunho diz isso. Misericórdia, céus, quão longe pode se afastar da Bíblia? Crentes! E estes sinais seguirão aos que crerem. Você é cristão? Sou metodista. Isso mostra que você não é cristão. Você é cristão? Sou da Igreja de Cristo. Isso mostra que você não é cristão. Você é cristão porque é crente. E se você é crente, Jesus disse em Marcos, capítulo 16, estes sinais seguirão aqueles que receberam o selo da Páscoa até o fim do mundo. Isso mesmo, você é um crente. E as pessoas estão obrigadas agora. Isso está operando. E eles são obrigados a receber ou a condenar. E o que estão fazendo? Condenando isto. Mas ele não pôde fazê-lo lá atrás, na era dos pentecostais, porque os pentecostais estão voltando e se organizando, organizando-se naquilo mesmo de que saíram há não muito tempo. Os pentecostais saíram. Pentecostes não é uma organização. Pentecostes é uma experiência que vem ao crente. Mas fizeram disso uma organização e fizeram a mesma coisa da qual lutaram tanto para sair. A mesma coisa que a nação e a política fizeram, vieram aqui para a liberdade de religião, da velha doutrina católica prostituta. E voltou, e por cegueira de política, elegeu um de seus homens-chave, um milionário. Ficou milionário por uísque e devassidão e coisas do mundo, como ele se tornou milionário. E o colocou no trono da Casa Branca, com o sistema do catolicismo por trás disso, sendo que ainda não faz 6 meses que está lá e provando que é isso mesmo.
E a igreja pentecostal saiu da organização e os chamou de frios e formais, e suas mulheres como agiam, e os homens como agiam, e os pentecostais se organizaram, e pegaram o Espírito, e voltaram a isso. Por quê? Para que a verdadeira igreja de Deus pudesse ser mostrada em seu poder e em sua glória. Você é obrigado a crer nisto. Você é obrigado a aceitar ou a negar. Glória a Deus! Está diante de você e você não pode negar isso. Você tem de dizer sim ou não. Não há como sair disso. Isso mesmo. Sim, são obrigados. Não há meio termo. O mundo inteiro tem de recebê-la ou de negá-la. E é assim que está hoje. Agora vemos que depois da Páscoa, Jesus, em Marcos 16, lhes disse: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Estes sinais seguiriam. E, homem, Deus então forçou a questão àquelas pessoas. Tinham de ver que aquelas pessoas tinham algo. E isso durou 306 anos após a morte de Cristo. Então, o que entrou na igreja eram católicos. Isso mesmo, católicos pentecostais. A palavra católico significa universal. A igreja inteira é universal. E eram pentecostais. Então, o que fizeram? Começaram a procurar o homem de negócios, converter os outros, trazê-los. E eles tinham ideias da grande sociedade. E de repente, sabem, na Bíblia, descobrimos em nosso ensino, quando ensinamos as eras da igreja, que Jesus lhe disse, antes que acontecesse, cerca de 200 anos, que haveria uma doutrina, ou primeiro seria a obra dos nicolaítas e então, finalmente, se tornaria uma doutrina. E então, quando aconteceu isso, ele disse, detesto isso. E o que os pentecostais fizeram? Os pentecostais elevados, classe formal, se organizaram e formaram a Igreja Católica, a primeira organização mãe. A pequena minoria foi obrigada a ficar de lado, e tem sido assim desde então. Passaram-se 1.500 anos e aquela pequena minoria sobreviveu. Amém! Alguém disse, o outro dia disse, pense na Igreja Católica, há quantas grandes batalhas ela sobreviveu. Grandes batalhas? Claro, com a lei do seu lado, com a nação do seu lado, com a política do seu lado. Pense na pequena pentecostal que não tinha nada além do Espírito Santo, mas ela sobreviveu. E bem aqui, esta manhã, há uma evidência viva de que ela ainda vive e viverá para sempre. Não a organização, os crentes pentecostais, os verdadeiros. Isso mesmo. Agora, depois da Páscoa, aconteceu isso. Obrigado a tomar uma decisão. O homem deve tomar uma decisão. Deve tomar agora. Estou deixando muitos desses comentários passar. Nada de meio termo. E os filhos de Satanás serão selados nestes últimos dias. Há um tempo agora, do qual a Bíblia falou que todos os que não tinham o selo de Deus levaram a marca da besta. E sabemos que a marca da besta é a incredulidade. A primeira vez. Bem, onde disse que começou a marca da besta? No Jardim do Éden. A marca da besta e o selo de Deus foram feitos no Jardim do Éden. Exatamente. É feito através da Páscoa, pois a morte de Abel trouxe Sete. Isso mesmo. Notem. Caim era filho de Satanás. Ele era o filho da besta que enganou Eva. Você pode chamá-lo como quiser. Ele era filho de Satanás. E o que ele fez? Deus colocou uma marca nele e o fez sair da presença de Deus. Está certo? E arranjou uma esposa, não da herança de Deus, mas arranjou uma esposa da terra de Nod, outra terra. E o que a organização fez? Ela deixou a verdadeira crença pentecostal quando se organizou e arranjou uma esposa da organização. Isso mesmo. Agora, o que ela fez? Vejam como a esposa pentecostal começou a fazer, e o que ela está dizendo e o que está fazendo. Vejam sua atitude. E ficando perto, e tentando reduzir agora. A mesma coisa que ela defendia a princípio, ela está tentando cortá-la, sufocá-la, porque ela é contra os credos dela, como era lá. Mas ela é de novo obrigada a tomar uma decisão. Ela tem de tomar. Ela tem de tomar. Deus, ajuda-me e a meus irmãos que resistirão comigo. Ajuda, Deus, ajuda-nos a resistir corajosamente. Não importa se é sangue de mártir. Fique firme aí. Se tenho de lutar, se tenho de reinar, aumenta a minha coragem, Senhor. Quando vejo o seu Espírito Santo movendo-se entre as pessoas e fazendo as mesmas coisas, sei que Ele é o mesmo Jesus Cristo ressuscitado. Amém. Quanto a mim, é ponto final.
Está vendo? Amém. Lá em Romanos 4:25, o fim, falando de Abraão, ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Efésios 4:30, o Espírito Santo é o selo da Páscoa de Deus que nos sela para a eternidade. Amém. Sela-nos para a eternidade, o Espírito Santo de Deus. Oh, você está feliz? Está feliz com a Páscoa? Está feliz por essa experiência? Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in His Word. Hallelujah. It's only that we look and live. What are you looking at this morning? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. For it's recorded in His Word. Hallelujah. It is only that we look and live. You believe that? Amen. Let's sing it together. You know what? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Now let's sing it together now. Oh, live, my brother, live. Oh, look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and